Havia uma pequena aldeia no coração de um vale, rodeada por montanhas altas e florestas silenciosas. As casas eram simples, de madeira e pedra, e os moradores viviam daquilo que a terra oferecia. Mas, com o tempo, o solo foi ficando seco, as árvores perderam suas folhas e a esperança parecia ter abandonado aquele lugar. Entre os moradores, havia um menino chamado Daniel, de apenas 9 anos. Ele era curioso, sonhador e passava horas olhando para o céu, perguntando-se se Deus ainda lembrava daquela aldeia esquecida. Daniel morava com sua avó, Dona Raquel, uma mulher idosa de fé firme e palavras suaves. Todas as noites, antes de dormir, ela lhe contava histórias sobre como Deus nunca abandona os que confiam em Ele. Mas, em segredo, Daniel às vezes duvidava. Vovó, se Deus realmente nos ouve, por que o campo não dá mais frutos? Por que todos estão tristes? A avó sorria com paciência e dizia: às vezes, Daniel, o silêncio de Deus não significa ausência. Ele pode estar preparando algo que ainda não entendemos. E assim, o menino cresceu entre dúvidas e orações, sem imaginar que sua vida mudaria completamente em breve. Certa manhã, enquanto caminhava pelo bosque em busca de lenha, Daniel ouviu um som estranho, como se o vento cantasse entre as árvores. Seguiu a melodia até encontrar um homem de aparência serena, com roupas simples e olhos que brilhavam como estrelas. Olá, Daniel, disse o homem, como se já o conhecesse. O menino se assustou. Quem é o senhor? Como sabe meu nome? O homem sorriu. Digamos que sou um viajante, e guardo algo muito especial. De dentro de uma bolsa de couro, ele tirou uma pequena semente dourada que brilhava mesmo na sombra. Esta é a semente da esperança. Não é uma semente comum. Ela só floresce em terras regadas pela fé, e apenas uma criança escolhida pode plantá-la. Daniel arregalou os olhos. E, por que eu? Eu nem sei se acredito de verdade. O homem colocou a mão sobre seu ombro. Justamente por isso. A fé verdadeira nasce quando o coração aprende a confiar, mesmo diante da dúvida. Antes que o menino pudesse perguntar mais, o viajante desapareceu, como se tivesse sido levado pelo vento. Daniel ficou sozinho, segurando a semente que parecia pulsar em suas mãos. Daniel correu para casa e contou tudo à avó, que apenas sorriu com lágrimas nos olhos. Meu filho, se Deus lhe confiou essa missão, você não pode desistir. Mas lembre-se, a semente não crescerá apenas com água e terra. Ela precisa de oração, bondade e perseverança. Animado, Daniel cavou um pequeno buraco no centro da aldeia e plantou a semente. Dias se passaram, mas nada brotou. Os moradores começaram a rir dele. Esse menino sonhador acredita em mágica. Está desperdiçando tempo com tolices. A cada zombaria, o coração de Daniel enfraquecia. Ele pensava em desistir, mas a avó sempre lhe lembrava: continue orando, continue acreditando. Então Daniel decidiu algo: todos os dias, em vez de reclamar, faria uma boa ação na aldeia. Ajudou um vizinho a consertar o telhado, dividiu seu pão com uma criança faminta e até carregou água para uma senhora doente. E a cada gesto, ele orava silenciosamente: Senhor, cuida dessa semente, assim como cuida de nós. Certo dia, uma tempestade terrível caiu sobre o vale. O vento derrubou árvores, a chuva inundou casas e o trovão parecia rasgar o céu. Os moradores se reuniram apavorados, e muitos diziam: é o fim. Nunca mais teremos paz. Naquela noite, Daniel correu até o local onde havia plantado a semente e se ajoelhou sob a chuva. Deus, se o Senhor me ouve, não deixe nossa aldeia morrer. Eu não sei se sou forte, mas confio que o Senhor é. Enquanto as lágrimas se misturavam com a água da tempestade, uma pequena luz começou a brilhar no solo. A semente finalmente brotava. Na manhã seguinte, os moradores se espantaram ao ver, no centro da aldeia, uma planta verde e luminosa crescendo rapidamente. Suas folhas brilhavam, e em poucos dias transformaram-se em uma árvore frondosa, cujos frutos eram doces como mel e cuja sombra trazia paz.
Aos poucos, o solo voltou a ser fértil, os campos se encheram de flores e os animais retornaram ao vale. A aldeia renasceu. As pessoas perguntavam a Daniel como aquilo havia acontecido, e ele respondia com simplicidade: Não fui eu. Foi Deus que nos ouviu. Eu só aprendi a acreditar. Anos depois, Daniel cresceu e se tornou conhecido como o guardião da semente. Não porque havia plantado uma árvore mágica, mas porque carregava no coração a lição mais importante: a verdadeira esperança não está em coisas visíveis, mas na fé que sustenta a vida mesmo nos momentos mais difíceis. E sempre que uma criança se aproximava curiosa, ele se abaixava, olhava nos olhos dela e dizia: Nunca esqueça, mesmo o menor dos corações pode guardar a maior das promessas de Deus. E assim, a aldeia que antes era esquecida se tornou um lugar de fé e alegria, porque um menino escolheu acreditar, mesmo em meio à dúvida.